Bom dia, gente. Então vamos lá. Nosso primeiro caso aqui agora é o quê? Cruzando servilhas verdes, Vzinho, Vzinho, com ervilhas amarelas, Vzão, Vzinho, os descendentes serão. Qual que seria a probabilidade aqui para mim? Quando eu estou falando em cálculo de probabilidade aqui, lembre que eu sempre vou estar considerando aquelas 4 possibilidades que eu vou ter do cálculo. Isso daqui, só de estar cobrando uma única característica para mim, já me leva a crer, e é claro, isso fica bem óbvio, que é a primeira lei de Mendel. Então como que eu faço esse cálculo agora? É bem prático. Ó, Vzinho, Vzinho, vezes, Vzão, Vzinho. E aqui eu vou me valer daquela velha regra do chuveirinho que eu já falei com vocês. Então, esse daqui multiplicado por aqueles dois vai ficar como? Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. E esse outro por eles dois, e vem aqui, ó. Literalmente regra do chuveirinho. Se você tiver com dúvida, pode até puxar as setinhas para fazer assim, tá? Então bora lá. Vai ficar a mesma coisa, né? Um outro número aqui, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Uma letra feia. Mas bora lá. Aqui eu já posso chegar em qual conclusão? 50 cruzando servilhas verdes. A verde vai ser a Vzinho, Vzinho, né? Então tenho metade das ervilhas verdes. E as amarelas são essas daqui. Então tem o quê? 50% amarelas, 50% verdes. Seria letra C. Olha só, nessa outra questão aqui, o legal é que ela está indo já a partir da meiose. Lembrando, é na meiose que eu crio a variação genética por meio do crossing over lá nos cromossomos, tá? Mas enfim, depois a gente volta lá em meiose. Indique a proporção que completa de forma correta a alternativa abaixo, ou melhor, afirmativa abaixo, né? Por meio da meiose, uma célula que a gente pode colocar como o quê? É uma célula diploide, certo? Com quantos cromossomos? Então, a gente pode colocar como? Vamos lá. Por meiose, uma célula diploide. Já vou marcar o diploide aqui, ó. Deixa eu ver se consigo. Aqui, peguei o lápis. Uma célula diploide com 46 cromossomos. Sempre a célula diploide ela vai estar com os cromossomos intactos, ainda mais se for célula humana. E sempre o padrão vai ser 46, ok? Formará 4 células haploides com 23 cromossomos cada. É aquela velha história que eu já falei para vocês. A gente vai ter o quê? Uma queda dessa diploidia na meiose. Por quê? Eu vou estar formando os gametas. E essa formação dos gametas não me permite formar um espermatozoide com 46 cromossomos ou um óvulo com 46. Pelo contrário, eles têm que se reduzir à metade porque eles vão se fundir para formar um novo embrião, para formar um novo ser vivo. E aí eu vou voltar a ter os 46 de novo. Então, no caso aqui agora, letra C. Essa outra questão aqui ela é bem legal porque ela vai seguir uma linha que eu acho interessante, que é o número de proporções, tá? Esse número de proporções aqui, gente, vai estar sendo equivalente àqueles resultados que eu tenho lá em F1 do primeiro cruzamento, e aí eu vou criando essas proporções. Então, assim, são 3 indivíduos, são 1 indivíduo, são 2 indivíduos, eu estou colocando de acordo com o que eu espero que vai aparecer lá naquele genótipo, tá? Em base das características deles. Aqui está falando para mim, se cruzarmos 2 gatos, sendo ambos heterozigotos, obteremos o quê? Então vamos fazer o cálculo lá. Tenho aqui 2 gatos, vamos mudar a cor aqui, vamos botar um verde agora. Tenho 2 gatos, ambos são heterozigotos, e eu quero saber o cruzamento deles. Vai ficar como? Azão, 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 azinho. Uma coisa, tomem cuidado, tá? Sempre que eu vou pegar esse azinho pequeno aqui no cruzamento para o genótipo final e multiplico pelo grande, sempre o grande vai vir na frente. Por quê? É ele quem está bloqueando a ação daquele pequeno, por isso que ele vem na frente, tá? Azão, azinho de novo e azinho, azinho. Então, se eu for colocar naquela proporção que a gente tanto fala, ela tá bem nítida aqui para mim, vai estar expressa na letra D, ó. Indivíduos azão, azão, tem uma aqui, ó, proporção de 1 indivíduo azão, azão, 2
indivíduos azão, azinho e um indivíduo azinho, azinho, respectivamente. Logo, letra D. Estão vendo que é uma questão bem simples, sem muita cobrança, sem nada do tipo, é muito prático. Na verdade, esses dados em genética aqui, quando a gente começar a ver os problemas ainda mais a fundo, vocês vão ver que os dados estão todos na questão. A questão principal é você conseguir interpretar esses dados. E aí que vai começar a dificuldade de vocês, de pegar essa interpretação e extrair os dados, por exemplo. Tem questão que não vai dar o genótipo, mas ela vai dar nomes que você consegue tirar o genótipo em cima desses nomes. Aí já é outra história. Bom, como eu tinha falado para vocês, genética não é só cálculo, ela também é interpretação de texto. Essa questão vai mostrar bem na cara isso para mim, vai escancarar isso, na verdade. Seguinte, de acordo com a primeira lei de Mendel, confira as informações abaixo e marque que apresentar informações incorretas. Alternativa A. Em cada espécie de ser vivo, o número de cromossomos é constante. Isso ocorre porque na formação dos gametas, esse número é reduzido à metade e depois, na fecundação, restabelece-se ao número inicial. Certo, né, gente? Realmente é isso que vai acontecer, lembram? Eu tenho aquela redução cromossômica lá, dos 46, divido eles em 23, mas depois da fecundação, depois que o óvulo e o espermatozoide se juntam novamente, aí eu volto a ter lá os meus 46 cromossomos, é mais ou menos assim. Eu pego aqui, ó, 23 mais 23, aí aqui vamos botar aqui a do espermatozoide, aqui vai ser do óvulo, que é igual a 46. Posso botar aqui embrião. Fechou? B. Cada caráter é determinado por um par de fatores. Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta. Certo também, né, gente? Também está correta. Sabe por quê? Eu não estou falando que eu estou separando ali os cromossomos, a mesma coisa dos fatores. Na hora que eu faço aquele meu cálculo lá da lei de Mendel, eu vou riscar aqui em cima mesmo, depois eu apago, tá? Rapidão. Na hora que eu faço aquele cálculozinho lá, ó, esses dois fatores aqui ficam juntos, desse pai, por exemplo, bota aqui um pai e aqui uma mãe. Esses dois fatores dele ficam juntos? Não, eu não estou quebrando esses dois fatores, separando eles, misturando com os da mãe. Por isso, ó, cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Realmente vão se separar, olha só. Como se eu pegasse aqui, ó, azão vezes azão, azão, azão. Tá vendo que eu já separei eles do azinho? Então sempre eu vou estar fazendo essa separação aqui. E logo, essa lei de Mendel aqui também está certa. Então a alternativa B está correta. Quando os alelos de um par são iguais, fala-se em condição heterozigótica. Opa, aí já é errado. Aí já não tem como defender mais, gente. Pensa bem. Olha só, os alelos são as letrinhas, ok? Esse aqui é um alelo dominante, aqui é um alelo recessivo, e a interação entre eles pode formar o quê? Pares de alelos homozigóticos, que são os dois iguais, tá? Ó, aqui é homozigótico. Ou pares heterozigóticos, que é o que está se falando aqui, mas os pares heterozigóticos, eles não são iguais. Pelo contrário, ele vai ter alelos diferentes. Logo, isso é um par heterozigótico. Vai ser o quê? O azão, azinho. Nunca azão, azão ou azinho, azinho. Azão, azão ou azinho, azinho vai ser o quê? Um par homozigótico. Fechou? Inclusive, esse termo híbrido que eles vão colocar aqui na frente é o que se refere a esse caractere aqui, ó, aos pares heterozigóticos. O pessoal até costuma falar porque o híbrido no experimento do Mendel era a ervilha que não era pura, era a ervilha que era mista, que era cruzada com outras ervilhas. Não era raça pura, em teoria, assim, a gente pudesse falar, não era espécie pura na teoria do Mendel. E só para fechar aqui, ó, a D.
O mesmo caráter pode apresentar duas ou mais variáveis, e a variável de cada caráter é denominada fenótipo. Tá certo. Lembra que eu falei para vocês que o fenótipo pode mudar basicamente de acordo com o meio? Tudo depende do meio para o fenótipo acontecer? Então não interessa se eu tenho, por exemplo, o código genético de ter a pele extremamente clara. Se eu crescer em um lugar muito ensolarado, eu vou ter a pele mais morena, porque eu vou estar pegando sol constantemente. Meio lógico aí. O termo genótipo pode ser aplicado tanto ao conjunto total de genes de um indivíduo, como a cada gene em particular? Sim, né, gente? Com certeza. Conjunto total de genes é o genótipo. Um gene, pedaço do genótipo, logo é genótipo também. Tá bom? Então, fechamos aqui mais uma questão. Olha aqui mais um outro de probabilidade. Um gato de cor marrom foi cruzado com duas fêmeas. Ó, isso aqui já é um tipo de problema que eu costumo falar, que ele começa a oferecer os dados pra gente. Então tá, eu tô falando do gato de cor marrom. Já vou grifar essa cor marrom aqui, porque ela pode me vir a ser útil depois. Então tá. Um gato de cor marrom foi cruzado com duas fêmeas. A primeira fêmea era preta e teve 7 filhotes de cor preta e 6 de cor marrom. Então tá. Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui, ó. Fêmea 1, ela teve o quê? 7 pretos e 6 marrons. Já a outra fêmea também era de cor preta. Vou até botar aqui, ó, as duas eram pretas. Ok. Só que ela teve o quê? 14 filhotes, sendo todos eles de cor preta. A partir desses cruzamentos, marque a opção que contém os genótipos do macho, da primeira e da segunda fêmea, respectivamente. Meu povo, aquela velha história que eu falei para vocês, é você bater o olho no problema e começar a interpretar ele buscando os dados. Vamos começar aí pela história. Se uma delas, no caso, já chegou a ter todos os filhotes pretos, mostra para mim o quê? O caráter preto, ele vai ser o quê? Dominante, concordam? Então, o preto vai estar sendo representado pela letra A maiúscula. E o marrom, por estar sendo dominado pelo preto, em caráter de cores, tanto que até aqui aparece mais preto, tá vendo? Ele vai ter qual caráter? Recessivo, a letrinha pequena. Logo, para a gente entender qual que é o genótipo de cada um, é só você pensar um pouquinho. O marrom, ele vai ser recessivo, não é? O pai, então, o pai ele só pode ser o quê? Azinho, azinho. Por quê? Se ele fosse azão, azinho, ele já não seria marrom, ele seria preto. Então, o pai já vai ser o quê? Azinho, azinho. Já bota para mim essas duas opções aqui. A primeira mãe, ela não teve metade dos filhotes marrons? Ela pode ser preta pura? Pode ser a raça pura ou ela é híbrida? Ela só pode ser híbrida, né? Se ela fosse pura, não teria como ela ter tido algum filhote marrom. Então, a segunda mãe vai ser híbrida. E a terceira, o terceiro gato aqui, ou a segunda mãe, se a gente quiser falar, ela vai ser o quê? Totalmente pura. Então, todo cruzamento que ela tentar ter com o pai, sempre vai ficar como? Azão, azinho. Esse é o genótipo final dessa segunda fêmea aqui, ó. Por isso que o gato aqui não vai sair nenhum marrom, nesse primeiro momento. Tá bom? Então, logo, qual que vai ser? Letra D. Estão vendo que aqui foi questão total de interpretação? Eu não tive que fazer cálculo nenhum. É só anotar as informações e a partir daí você conseguir extrair os dados dela. O conselho que eu dou para vocês nesse caso é justamente esse. Comece anotando as informações, vão vendo. Ah, falou isso, anota aqui no cantinho. Falou aquilo, anota aqui no cantinho também. Depois você interpreta esses dados e chega na sua resposta final. Fechou então?